hoje vieram para receber. Amém? Amém? Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, vamos para Tiago 5, versículo 7. Tiago depois de Hebreus. Amém? Amém. O título da nossa mensagem é Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Amém, irmãos? Todos acharam? Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Todo mundo encontrou? Amém. Pede misericórdia, irmã. Precisa de ajuda, irmã? Tiago 5, versículo 7. Final da Bíblia, irmã. Amém. Vamos ler novamente. Vamos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Amém? Hoje a gente vai falar sobre paciência. Como é difícil ter paciência, né? Bom, eu vou falar de mim mesmo, porque paciência é uma coisa bem difícil da gente ter. Pra gente que é bem da frente, né? É difícil a gente ter paciência. Então, nossas atitudes só nos escolhemos. Impaciência é uma coisa que todos nós temos, né? Nós somos às vezes impacientes com tudo. Nós queremos as coisas para onde? Nós queremos que os milagres aconteçam. Jesus, vem orar, vem receber, já queremos a resposta. E nem sempre acontece de um dia para a noite. Eu acho que todos nós já passamos por situações na nossa vida que nós buscamos algo, oramos, esquecemos até que pedimos e nada acontece. Não é verdade? Quem já aconteceu isso? Quantas vezes a gente ora por algo e não acontece? E a gente ora de novo pedindo a mesma coisa e muitas vezes esquecemos. Do nada, aquilo que a gente pediu há muito tempo vai acontecer. Mas por quê? Porque não era o tempo do Senhor. Todas as coisas para acontecer na nossa vida tem que ser no momento de Deus, não no nosso. E muitas vezes nós nos tornamos impacientes. O Senhor Jesus fala lá, na palavra deles, em Hebreus 10, 36, não precisa abrir não, tá, irmãos? Mas se você quiser procurar, é antes do Tiago, aí você vai achar o Hebreus. O pouco tempo de Deus é a mesma coisa que eu penso. Bom, Moisés, ele esperou 40 anos para sair do deserto. E mesmo assim ele só chegou de ver a terra prometida, não entrou nela. José esperou 14 anos. E
E a maioria desses 14 anos ele passou numa prisão, sem merecer. Mas ele esperou no Senhor. E muitas vezes nós não sabemos esperar. Nós somos impacientes, nós somos apressadinhos, né? Nós queremos que Jesus já morreu por nós, tem que acontecer e pronto. E não é desse jeito, né? Abraão esperou 20 anos para receber, mesmo recebendo de Deus a palavra, ele esperou 20 anos até que Isaac nasceu. Mas ele foi apressadinho antes do tempo, foi escutar o que não era para escutar da esposa dele, e aí veio o outro filho, isso aqui não era para nascer, mas veio, né? Vamos lá, Jó esperou, Ruth esperou, Esther esperou. Quer dizer, todos nós temos que esperar em Deus. Mas aí a gente passa por dificuldade, passa por luta. O que acontece com nós? Nós vamos lá na palavra de Deus, Deus fala. Todos nós que quando conhecemos a Jesus, nós estamos escutando. Jesus vai voltar. Quem já escutou isso? Jesus está voltando. Mas já passou 10 anos, já passou 20, já passou 30. Quem está esperando Jesus voltar? Eu estou. Mas nós estamos esperando na presença do Senhor. Isso que é o mais importante, não é verdade? É que nós estamos esperando na presença de Deus. Agora, muitos não conseguem esperar em Deus. Aí sai da presença de Deus, esquece o que Jesus fez por nós, que Ele morreu na cruz por nós. E o que Ele vai fazer? Vai fazer agradar quem? Ele vai fazer as coisas do mundo. Acho que aquilo que nós pregamos aqui, aquilo que nós falamos aqui não vai acontecer. E começa a passar por situações difíceis na vida. Se com Jesus tudo já é difícil, imagina sem Ele. Não é fácil servir Jesus, mas nós também sabemos que também com Ele, quem vence as nossas lutas, as nossas batalhas, é Ele. Agora imagina sem Ele, quem vai vencer por nós? Nós somos o alvo. Nós temos que colocar na nossa cabeça que sempre vamos ser o alvo de todos. Nós somos o alvo dos nossos vizinhos, nós somos o alvo dos nossos amigos, nós somos o alvo de todos aqueles que conhecem nós como cristãos. Eles nunca vão olhar você como uma pessoa normal, eles sempre vão olhar para lá, aquele lá vai na igreja. Vocês têm a diferença na sua vida. Você pode perceber que todo mundo vai olhar para você, vai olhar de uma forma diferente. Por quê? Porque nós somos a luz desse mundo. Amém? Nós somos o sal da terra. Aonde nós passamos tem diferença. Nós chamamos a atenção, porque você já viu esconder uma luz? Não. E ela não chama a atenção? Não. Ela vai chamar a atenção sempre. Amém? Amém. Amém, Jesus. Amém. Não tem multiplicação se não existir gratidão. Você quer que algo na sua vida seja multiplicado? Seja grato a Deus por tudo que você recebeu, por tudo que você tem recebido. Ah, mas eu não recebi nada de Deus. Só de você acordar hoje de vida, você já recebeu de Deus. Só de você poder estar aqui hoje ouvindo a palavra dele, é porque Deus te trouxe aqui. Né? Porque, como eu disse para você, muita gente foram convidadas. Muitas pessoas falaram que viriam, né? Mas não veio. Por quê? Ah, mas é porque eles não quiseram vir. Não. Porque quem trouxe vocês aqui não foi o meu convite, nem a minha presença, nem a presença do João aqui, não. Quem trouxe vocês foi o Senhor Jesus. Amém. Porque o Senhor diz que somente Ele pode trazer alguém para a casa dele. Amém? Amém? Então quem trouxe vocês aqui foi o Senhor Jesus, porque Ele sabia o que vocês estavam precisando nessa noite. Amém. A irmã veio da Suíça para ouvir a mensagem. Então, é verdade? Para ela só, Deus convidou um monte aqui, mas ele diz que não é todo mundo, mas ela veio do outro lado do mundo para ouvir a mensagem. Então, porque Deus tinha um propósito para a vida dela, amém? Amém. O amor que devemos, o amor que derruba o diabo, é a nossa atitude. O amor, ele supera tudo, todas as coisas. Quando nós fazemos algo para ajudar o nosso irmão,
nós estamos agradando a Deus. Muitas vezes nós temos condições de ajudar o nosso irmão e não ajudamos. Pecamos. Por quê? Porque o irmão não é tipo da igreja, porque o irmão não. O Senhor diz que nós temos que ajudar todos. Todos, independente se ele é ou se ele não é. Nós ocupamos muitas vezes o nosso tempo com os nossos problemas, e sendo que nós temos condições de ajudar o outro. Se você gastar o seu tempo ajudando, você vai ter muito mais a ganhar com Deus do que você ficar lá, batendo na mesma tecla com os seus problemas. Se você quer ajuda para resolver os seus problemas, dá um tempo, dá um pouquinho do seu tempo para ajudar alguém. Muitas vezes você pode ajudar com doações, muitas vezes uma palavra, um abraço, uma ligação. É tão fácil a gente ajudar as pessoas, mas as pessoas colocam dificuldade em tudo. Muitas vezes o irmão ele só precisava de um carinho seu, de uma atenção, de uma palavra. E você tem a palavra, porque você é de Deus, e você não dá. Quantas pessoas passam pelo outro irmão, vê a dificuldade, muitas vezes fazemos que nem é o problema dele, ele que resolva. Não, nós temos que saber amar o nosso irmão. Porque aquilo que nós só damos aquilo que nós estamos tendo dentro do nosso coração. Se você dá amor, você não vai receber o amor de volta. Se você dá atenção, você vai ter atenção de volta. Agora você só recebe aquilo que você dá. A palavra de Deus diz isso. Nós só recebemos aquilo de volta que nós plantamos, né? Se você quer receber algo de Deus, você tem que saber se doar para Deus. Amém? Amém. Você já ouviu alguém pedir para outra pessoa parar de amar você? Alguém já pediu, eu quero que você me ama mais? Alguém já fez isso? Não, né? Porque o amor é a única coisa que nós não podemos deixar de ter. O amor é o próprio Deus. Então eu vou chegar para o meu irmão que vem, eu te amo. Não, deixa de me amar. Eu duvido que alguém vai falar isso. Continua me amando, em nome de Jesus, não é verdade? Em Efésios 4:7, não deixe lugar ao diabo, porque você vai se tornar aborrecido e frustrado. Então, muitas vezes nós damos lugar para Satanás e perdemos a bênção de Deus. Mas como assim? É tão simples. Nós podemos, num momento a gente pode pegar, falar algo, conversar, dar uma atenção, como a gente acabou de falar aqui. E outras vezes nós nem deixamos de lado. Falar, não vou perder meu tempo. Sermão todo dia é a mesma coisa. Todo dia a sermão está pedindo a mesma coisa. Muitas vezes não era a palavra daquela pessoa, era a sua palavra que fala. Quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus com uma palavra? Aí você fala para você, mas a minha família não está na igreja. Então você não está tendo sabedoria de ganhar a tua família para Jesus. Muitas vezes nós falamos demais. A nossa família não gosta de ficar, quando você fica falando, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, você tem que ir isso, porque fulano vai, porque cicrano faz isso. Gente, não compara a tua família com ninguém. É a pregação que o pastor pregou aqui até quinta-feira, né? Que nós não temos que comparar um filho com o outro. É verdade. Nós estávamos no mesmo espírito que eu tinha pegado essa mensagem, e ele falou na quinta-feira essa mensagem. Amém, Jesus. Então foi confirmado. Era do Senhor a mensagem mesmo. Porque um filho é diferente do outro. Nossos gêneros são todos diferentes um do outro. Amém? Amém. Nossa digital é diferente um do outro. Então nós temos que ter sabedoria. Sabedoria para falar em Jesus na nossa casa. Sabedoria para dar um bom testemunho diante de Deus na nossa casa. Porque como que você quer corrigir alguém na tua casa se você está pecando? Naquela mesma falha você está errando. Aí você quer corrigir? Não tem como. Você só pode corrigir algo na tua casa se você está fazendo o correto, se você está fazendo o certo. Eu não posso chegar e estar errando, estar pecando e falar, meu filho, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, quem sou eu? Eu posso corrigir, mas não posso julgar. Porque quem sou eu para ser juiz na minha casa? O juiz é Deus. Nós não temos que ser juiz, pegar e crucificar
classificar a nossa família, colocar a nossa família na parede e impor regras para ele. Porque a partir do momento que você começar a pressionar alguém na tua casa para vir buscar Deus, ela fica irada, ela fica com raiva, ela não vai vir mesmo. Você não vai conseguir ganhar nada falando. Você pode falar 1000 versículos bíblicos, mas não vai funcionar, irmãos. Isso eu estou falando de mim mesmo. Quando ficamos desesperados, sempre culpamos alguém. Você já reparou isso? Quando falhamos, quando erramos, quando pecamos, isso pode incluir também todos nós, porque nós erramos. Quem não erra? Nós somos humanos, nós somos falhos. Muitas vezes nós erramos no olhar, no falar, no pensar. Muitas vezes ninguém viu, mas Deus viu todas as coisas. Então nós temos manias de culpar as pessoas. Ah, se fulano tivesse lá, não tinha feito isso. Nossa, se fulano tivesse feito isso, colocado esse negócio aqui, eu não tinha culpado. Isso aí é desculpas que nós arrumamos para nos corrigir perante Deus. É tão fácil você falar, nossa, Senhor, me perdoe, eu errei, eu pequei, não era para me ter feito isso. É mais fácil você resolver as coisas lá direto falando com Deus do que você arrumando desculpas para resolver aquilo. Se você falar diretamente com Deus, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Amém. Temos que saber ouvir e praticar a palavra. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Todo mundo aqui ouviu e sabe que Jesus vai voltar. Mas ninguém sabe quando, nem onde, nem o que vamos estar fazendo. Mas nós temos que estar o quê? Preparados. Nós temos que estar sempre vigilantes. Nós temos que vigiar 24 horas. Mas como vigiar 24 horas? Eu durmo à noite. Jesus diz que cuida da gente quando a gente está dormindo, mas a gente tem que vigiar até os nossos sonhos. Nós temos que entregar na mão de Deus quando estamos dormindo. Que Ele cuida, mas nós temos que ver nós na presença dEle. O Senhor só pode ganhar uma luta por você se você estiver na presença dEle. Se você estiver buscando a Ele. Ah, mas eu estou longe de Deus, eu estou pecando, estou errado, eu fiz um monte de coisa errada. E agora, como é que eu vou fazer? Peça perdão a Deus. É só pedir perdão a Deus. Deus é misericordioso. Hein? Ele é misericordioso para nos perdoar todo o mal que nós fizemos, algo que pensamos, que falamos, que erramos. Ele nos perdoa. Ele nos perdoando, nós voltamos ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. É tão bom estar na presença de Deus. Nós não temos nada para ganhar nesse mundo aí fora. Nada que nos faça feliz, a não ser aquela felicidade passageira. A gente vai ficar alegre, a gente pode ficar alegre uma noite, a gente pode ficar alegre durante o dia, mas quando a gente se coloca no quarto, a tristeza vem novamente. E tudo se torna vazio. Porque a única coisa que preenche o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Ele diz, eis que vou para o Pai e vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que entra no nosso coração, aquele que faz a diferença na nossa vida. É só Ele que pode, irmãos, mas ninguém. Pessoa nenhuma pode mudar, mas Jesus muda. Jesus faz a diferença na nossa vida de dia em dia. Amém? Amém. Ele fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Talvez você tenha pedido algo para Deus, talvez você tenha vindo aqui hoje para receber uma palavra e falar, não era isso que eu queria ouvir. O Senhor sabe o que você queria ouvir. Ele não vai deixar você sair daqui sem o alimento dele, porque Ele não trouxe você aqui em vão. Então receba a palavra do Senhor e coloque no coração. Porque nada, a Bíblia diz que nada acontece sem que Ele permita. Nada em vão. Nada nesse mundo, nada que nós fazemos aqui em vão. O que você plantou hoje, lá na frente você vai ver a diferença. Você pode falar, nossa, já fiz tanta coisa, não recebi nada de Deus. Não, Senhor, obrigado por a oportunidade que o Senhor me deu de eu ter feito algo para o Senhor. Nós temos que saber ser grato a Deus. Não só querer de Deus. As pessoas acham que Deus tem obrigação de te dar algo. Deus não tem obrigação nenhuma. Nós temos obrigação de servir a Ele. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por nós. Ele pagou um alto preço. Né?
Alguém já assistiu o filme de Jesus e viu tanto que ele sofreu? Quem deixaria o teu filho morrer daquele jeito? Eu não deixaria o meu, não. Sou sincera, sou humana. Eu não deixaria meu filho, não. Falar, morrer? Por quê? Por eles? Imagina. Você deixaria seus filhos morrer por alguém? Não, eu não deixaria, não. Sou sincera. Agora, ele deixou o filho dele morrer por todos nós. Na cruz, pagou um alto preço. Sofreu, foi humilhado, foi pisado. Cuspiram nele, deram vinagre para tomar. Tudo isso por amor a cada um de nós. Mas será que nós estamos gratos a Ele? Será que nós estamos sabendo devolver esse amor para o Senhor? Bom, se tudo que nós fizermos até o Senhor Jesus voltar, que eu não sei, Ele pode voltar para mim hoje, amanhã não está aqui, eu não sei, Ele que sabe o propósito dEle. Mas eu coloquei minha vida diante dEle para servir e fazer a vontade dEle, né? E se cada um de nós estivermos prontos para a vinda do Senhor, pode ter certeza, a palavra dele, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê que você e tua casa servirão ao Senhor? Amém, Jesus. Então, irmãos, eu quero que vocês coloquem um desejo no teu coração, um desejo de buscar a Deus, um desejo de devolver tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. O Senhor tem feito tantas coisas na nossa vida e nós não sabemos ser gratos a Deus. Somos filhos ingratos, somos filhos que não sabemos agradecer ao Senhor, não sabemos louvar o Senhor pela nossa vida, pela nossa família. Muitas vezes passamos por tantas lutas e falamos, não vale a pena buscar a Deus, não vale a pena. Mas, irmãos, é na luta que o Senhor Jesus diz que nos carrega no colo. É nessa hora que Ele nos carrega no colo. É nessa hora que Ele pega pelo carro e fala assim, meu Deus, meu filho, estou aqui. Eu vim para te ajudar. Meu filho, anda. É na hora que você mais precisa que Ele faz isso. E muitas vezes é nessa hora que nós desistimos de servir a Ele. A maioria das vezes é nessa hora que nós falamos, chega, não vale a pena, estou buscando a Deus, estou indo na igreja à toa, não está dando nada certo, está dando tudo errado na minha vida. Mas o Senhor fala, é só me chamar. Está com a moça, filho, é só me chamar. Me chama que eu te carrego pelos braços. Olha como o Senhor é maravilhoso. Você fala, nossa, eu sou tão pecadora, sou tão pequenina, já errei tanto na vida. Mas será que o Senhor vê você dessa forma? Não. Ele disse que a partir do momento que você pedir perdão de todos os seus pecados, todos os seus pecados serão esquecidos. E Ele te traz para perto dele. Oh, que Deus maravilhoso que nós servimos. Irmãos, é tão fácil estar na presença de Deus. Por que somos ingratos? Porque esquecemos e deixamos Jesus de lado. Você não sabe a bênção que você está perdendo de ter a sua família na casa de Deus. É tão maravilhoso ter os nossos filhos na casa de Deus. É tão maravilhoso poder falar do nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui essa noite. Estou feliz de coração. Olha, eu fiquei tão feliz quando eu vi essa irmã aqui hoje. E ela falou para mim que vinha pelo Face. Falou, eu vou assistir a tua reunião. Eu falei, meu Deus, ela vai atravessar o mundo lá para vir assistir a minha reunião. Quem sou eu, Jesus? Ela veio da Suíça. Nossa, Jesus. Obrigada pela vida dela, Senhor. Eu estou muito feliz pela vida dela, porque eu sei que foi o Senhor Jesus que trouxe ela aqui, né? Ela está até emocionada. Eu que fiquei mais emocionada com a vida dela aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, né? Se o Senhor trouxe ela porque tem um propósito para ela aqui com a gente, em nome de Jesus, né? Eu creio nisso. E ela falou, eu vou na tua reunião, eu vou assistir. Quantas pessoas assistem, vão assistir pelo vídeo e vão ver Deus operando, né? Porque aquele vídeo que foi colocado na reunião que foi feita em Itupeva foi uma bênção. Todas as pessoas assistiram e estão comentando, pessoas foram curadas. A moça do Rio de Janeiro, a Vanusa, vou até falar o nome dela aqui, que ela falou, Josi, fala meu nome lá. A Vanusa foi curada de câncer. Disse que vai vir também aqui um dia para assistir a nossa reunião. Será bem-vinda, Vanusa?
Amém. E assim, eu estou muito feliz mesmo de coração, porque o Senhor, Ele é tudo de bom. Ele é o nosso Deus, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus que opera, Deus que faz maravilhas, Deus do impossível. Esse é o Deus que eu sirvo. Deus grandioso, poderoso. Não tem palavras para falar do nome e do amor do Senhor Jesus, porque Ele é grande. É um Deus lindo, é um Deus que faz todas as coisas. Ele nos dá tudo aquilo que merecemos, sim, e aquilo que nós não merecemos, Ele faz na nossa vida, para que o nome dEle venha a ser glorificado através de nós. Amém? Amém. Irmãos, eu vou fazer uma oração para vocês. Eu vou passar, o irmão vai louvar aqui com a gente, e o pastor Nico vai dar uma palavra, amém? Ele está aqui com a gente aqui também, amém? Então se coloca de pé, amém?